Boa noite. Do livro Caminho, Verdade e Vida, Mãos Limpas. O Evangelho não nos diz que Paulo de Tarso fazia maravilhas, mas que Deus operava maravilhas extraordinárias por intermédio das mãos dele. O Pai fará sempre o mesmo, utilizando todos os filhos que lhe apresentarem mãos limpas. Muitos espíritos, mais convencionalistas que propriamente religiosos, encontraram nessa notícia dos Atos uma informação sobre determinados privilégios que teriam sido concedidos ao apóstolo. Antes de tudo, porém, é preciso saber que semelhante concessão não é exclusiva. A maioria dos crentes prefere fixar o Paulo santificado, sem apreciar o trabalhador militante. Quanto custou ao apóstolo a limpeza das mãos? Raros indagam relativamente a isso. Recordemos que o amigo da gentilidade fora rabino famoso em Jerusalém. Movimentara-se entre elevados encargos públicos, detivera dominadoras situações. No entanto, para que o Todo-Poderoso lhe utilizasse as mãos, sofreu todas as humilhações e dispôs-se a todos os sacrifícios pelo bem dos semelhantes. Ensinou o Evangelho sob zombarias e açoites, aflições e pedradas. Apesar de escrever luminosas epístolas, jamais abandonou o tear humilde até a velhice do corpo. Considera as particularidades do assunto e observa que Deus é sempre o mesmo Pai, que a misericórdia divina não se modificou, mas pede mãos limpas para os serviços edificantes, junto à humanidade. Tal exigência é lógica e necessária, pois o trabalho do Altíssimo deve resplandecer sobre os caminhos humanos. Que assim seja. Vamos elevar nossos pensamentos a Deus e a Jesus, agradecendo por mais um dia, por mais uma oportunidade. Agradecer porque estamos aqui, porque viemos atrás de uma palavra, porque viemos alimentar o nosso espírito da verdade. Que Deus possa nos abençoar nesse final de dia, que Deus possa derramar sobre os nossos corações o amor, a humildade, a caridade, para que nós possamos ser seres melhores e que Deus nos proteja de todo mal. Que assim seja. Bia? Boa noite. O tema de hoje é a mediunidade e obsessão na infância. Acredito que todos nós já tivemos uma experiência ou conhecemos alguém enquanto criança que já nos diz que tem amiguinhos imaginários, que vê monstros, que vê bichos, que vê muitas coisas, né? Quem é a criança? Ao nascer, traços físicos dos familiares, herança genética, possíveis deficiências ou aptidões, peculiaridades de sua personalidade, um projeto de vida. Então, quando essa criança ela é concebida e ela nasce, ela traz consigo por conta da sua família, da onde ela nasceu, do seu seio familiar, ela traz algumas aparências para ficar específico com aquela família. Mas, ao crescer, este espírito, este sujeito, não será mais aquele mesmo quando ele nasceu. Por quê? Porque no seu inconsciente está ali armazenado todo um conhecimento ou habilidades ou que ele teve nas suas encarnações passadas, né? Então, este espírito, no seu desenvolvimento, ele se tornará diferente a cada fase, a cada passagem de vidas que nós consideramos, né? Aqui. Então, como já dito, a criança ela é um espírito reencarnado. Traz dentro de si o germe da perfeição, porque Deus nos criou perfeitos, né?
traz em seu íncito o acervo de conhecimentos e conquistas anteriores. Então, como já foi falado, ela vem consigo interiorizado dentro dela, e com o tempo isso vem à tona, né? Aquilo que ela já conquistou em vidas passadas, e vai melhorando conforme a sua encarnação. Então, qual é para este, o espírito, a utilidade de passar pelo estado da infância? No Livro dos Espíritos, na questão 383, nos diz que, encarnando com o objetivo de se aperfeiçoar, o espírito, durante este período, é mais acessível às impressões que recebe, capazes de auxiliarem o adiantamento para o que devem contribuir os incumbidos de educá-lo. Então, nessa fase, durante a infância, enquanto criança, enquanto bebê, que os seus familiares e todas aquelas pessoas que convivem em sua volta pode contribuir com este espírito para a sua melhora. Porque ao reencarnar, ele está aqui em busca do quê? De se aperfeiçoar, de se melhorar. E para isso, enquanto criança, ele necessita daqueles para auxiliarem, né? Para educá-lo, para instruir os seus caminhos a seguir. Mesmo que este poderá mudar de acordo com a sua necessidade ou com aquilo que ele acredita. Mas, né, nós, adultos, quando responsáveis, pais, por aquela criança, temos essa incumbência de mostrar, encaminhar este espírito para uma evolução. E o que é a mediunidade? É uma faculdade inerente ao espírito, radicada no organismo físico, que permite a ele a percepção em um grau qualquer da influência dos espíritos. Então, todos nós, como já conhecemos, né, temos a nossa mediunidade, independente de ser criança, jovens, adulto, todos nós, alguns têm elas mais aflorada, outros ainda está meio que adormecida, mas isso não significa que ela não será útil ou será aflorada ou utilizada futuramente. E quando é que surge a mediunidade? Em crianças, jovens, adultos e velhos, seja homens ou mulheres. Independe, não tem um tempo específico, né? E também é indiferente, seja do seu estado de saúde. Isso não impede da pessoa ter essa mediunidade. O desenvolvimento moral dela, o desenvolvimento intelectual. Isso não é um fator ou um requisito para que a pessoa possa ter a sua mediunidade. E a mediunidade na infância? Até os 7 anos, relativa facilidade de perceber a presença de espíritos e com eles manter um convívio espontâneo. Até os 7 anos significa o quê? Que elas têm uma facilidade maior e uma percepção de estar em contato com esses espíritos que estão ao seu redor. Após os 7 anos, começa a ficar mais difícil. Por quê? Porque quando criança tem essa idade, ela não tem um bloqueio que auxilie ela de diminuir essa, vamos dizer, a frequência da visão, da percepção, da escuta desses espíritos que possam estar acercando a criança. Então, a mediunidade, ela é algo natural. E quando começa a mencionar a presença no lar de pessoas que ninguém percebe a não ser a própria criança. Então, ela é naturalmente, e é claro que assusta quem não tem conhecimento, né? Principalmente a família, é uma preocupação. E, normalmente, as crianças sempre consideram como seu amiguinho invisível, né? Às vezes dão nome, apelidos, ou muitas vezes falam nomes que realmente possam ser daquele espírito, mas, né? E cerca de 15 a 30% das crianças entre 3 a 10 anos têm os seus companheiros imaginários. No livro da Sueli Caldas-Schubert, ela traz uma informação de alguns psicólogos que diz que quando a criança ela
fala muito sobre esse amiguinho imaginário, normalmente são crianças que ou vivem distanciadas do afeto familiar, né? Convive naquele mundinho e ela acaba tendo esses amiguinhos ou criando, né? Vamos dizer assim, que algumas pessoas acham que elas criam para preencher o espaço que ela necessita, né? Mas isso daí vai muito no caso de um estudo, de um conhecimento, né? Ainda mais hoje em dia, nossas crianças, como estão, a vida dos adultos estão o tempo todo só trabalhando, não tem tempo. Eu mesmo me deparo com minhas crianças que têm dificuldade, tem uma mesmo que está com problema sério de insegurança, e já até marquei reunião com os pais, porque pode ser hereditário também a situação meio que psicológica da família, né? Porque criança de 4, 5 anos que não brinca, não interage com ninguém, isso não é normal nos dias de hoje, né? Muitos consideram essas relações como meras fantasias infantis, mas, apesar dessas fantasias existirem, e são situações importantes para a criança e devem ser objeto de estudo do psicólogo e do pediatra. Há também percepções espirituais claras, definidas como diálogos lúcidos, contendo informações comprovadamente desconhecidas pela criança a serem confirmadas pelo estudioso. Isso também é um exemplo que tem no livro da Sueli, que ela traz um exemplo de se a criança falar que vê um velhinho ou uma senhorinha, pegar um álbum familiar e ir mostrando, né, os seus entes queridos que já se foram, para averiguar se essa criança está vendo algum parente e uma confirmação do que ela está vendo. Mas mesmo que não seja alguém que já desencarnou da família, isso não significa que a criança não esteja vendo, né, realmente o espírito. E aí, no caso dessas visões infantis, nos estudos, eles trazem as possibilidades de ser das fantasias, formas, pensamento, no sentido de que a pessoa, o sujeito, pensa tanto em algo que ela acaba tendo contato com as energias afora e transformando mesmo, né, o que a imaginação dela, tanto que ela pensa, acaba sendo real, né? Ou lembranças de vidas passadas, evidências realmente dos espíritos que possam estar à sua frente. Reação da família é o mais complicado, né? Somente quando a família que não tem um conhecimento, não tem uma estrutura, ou também não tem um segmento religioso, é muito complicado essa aceitação. Então, nem sempre é tranquila. Muitos ficam preocupados, com certeza, né? Se tratando de crianças, aflitos, supondo que os filhos sejam portadores de problemas psiquiátricos, né? Isso há muito tempo achavam que já internavam, né? Hoje, com a graça de Deus, com a evolução, tá meio difícil de pegar uma criança ou alguém que diz que está vendo algo já simplesmente internar, achando que é loucura, né? Muitos já procuram um especialista na área para ajudar as crianças, os espíritos jovens, ainda crianças. O espiritismo, então, ele vem lançar a luz aos fatos, né? É importante o que o espiritismo veio nos trazer. E aqui é um exemplo que está na revista Isto É, de uma criança chamada Roberto, que ele sabia todos os detalhes da bisavó, mas que ele nunca conheceu, que quando ela já tinha morrido há anos, né? E logo depois que ele nasceu. E estes são os exemplos de médiuns que desde a infância, desde criança, né? Chico Xavier, Divaldo Franco, Ivone Pereira e Elizabeth Desperance. O que os pais devem fazer quando seus filhos apresentarem sinais precoces de mediunidade?
Primeiro, devem conversar sem alardes com eles a fim de se inteirarem sobre o que sentem ou veem, sem supor que estejam mentindo, que é o mesmo de melindrar a criança, né? Se melindrar, ela acaba não contando mais nada, guardando simplesmente para si, se fechando. Não negar ou afirmar que a criança não está vendo. Ela, no caso, está vendo mesmo. A criança acreditará que é normal ou está ficando pirada. Quando você nega o fato, sem ter conhecimento, antes de tudo já sair julgando ou dizendo algo que possa influenciar no desenvolvimento dessa criança no futuro. Porque todos esses aspectos vão influenciar nela adulto, futuramente. Enquanto adulto, um adulto melindrado, um adulto inseguro, desacreditado, né? E cheio de dúvidas em sua cabeça. Evitar crivar a criança de perguntas atemorizando-a, trazendo medo para ela, ficar perguntando o tempo todo, e isso é um caso muito preocupante, né? Evitar dizer que ela é um ser privilegiado da criação. Não criar uma teoria para a criança de que ela é a luz perfeita de Deus, né? Que ela tem esse poder, que tem essa, vamos dizer, habilidade que outras pessoas não teriam, e sendo que é uma coisa normal, né? Algo normal. Ler e estudar sobre o assunto para inteirar-se das questões espirituais a fim de fornecer explicações corretas às crianças. Nesse sentido, eu acho meio complicado quando se trata de uma família que é num seio religioso, ao contrário da crença do espiritismo, lidar com isso. Será que essa família vai ter uma flexibilidade para entender que precisa estudar sobre os espíritos? É uma situação meio que para nós espíritas é fácil, ou nós conhecermos alguém que está passando por situações assim, para nós orientar e muitas vezes até convencer e ajudar. Mas e aqueles que não aceitam de maneira nenhuma, né? Imagina como que não fica a criança. Trazer essa criança à casa espírita, encaminhá-los para tomar o passe, água fluidificada, participar, colocar a criança na evangelização espírita e fazer o evangelho no lar. Frisar bem o evangelho, a prática do evangelho no lar é essencial, né? Até mesmo para todos nós, né? Não só para a situação da criança, mas para todos os aspectos, enquanto pessoas que creem em nosso Pai, que deixou os ensinamentos, que deixou aquilo tudo para nós nos aproximarmos à perfeição e aproximarmos a Ele, né? Então, a obsessão em crianças é a ação persistente que um espírito mau exerce sobre um indivíduo. Apresenta caracteres muito diversos, desde a simples influência moral, sem perceptíveis sinais exteriores, até a perturbação completa do organismo e das faculdades mentais. Neste caso, são sujeitos, os médiuns, que não conseguem lidar com a persistência do espírito ruim que tenta obsidiar aquela pessoa. Quando o médium ele tem a consciência e tem o comando de si, e ele fala não, não é não, ele consegue barrar o espírito obsessor. Mas quando a pessoa não tem esse equilíbrio, não tem um conhecimento para barrar isso, que é o caso das crianças, que elas não têm um conhecimento de como lidar com essa mediunidade, com essa experiência, né? O médium adulto ele já tem todo um encargo, né? E através desse encargo, isso não significa também que ele possa ter espíritos inferiores que tentam obsidiar, mas eles não conseguem, né?
Mas, então, as crianças elas ficam vulneráveis a esses espíritos, por conta da falta do equilíbrio e do conhecimento para lidar com a situação. Por que ocorre a obsessão na infância? A causa profunda está nas vivências pregressas. Cada individualidade renasce em ligação com os centros da vida invisível, dos quais procede e continuará, de modo geral, a ser um instrumento do conjunto que mantém suas concepções e pensamentos habituais. Ou seja, são fatores predisponentes à sintonia e ao assédio. Por mais que a pessoa seja um espírita que segue de acordo com a doutrina, mas, ou uma pessoa que seja de bem, mas que seus pensamentos às vezes fogem para algo fora daquilo, fora dos ensinamentos, né? Isso significa o quê? Que ela vai estar em sintonia com esses espíritos inferiores, né? E pode ocasionar a obsessão. Então, temos que cuidar não só do que estamos seguindo, mas dos nossos pensamentos. Que às vezes a gente foge sem querer, mas temos que cuidar, ser meio vigilantes com relação ao que nós pensamos, como nós fazemos, o que fazemos. Conquanto a nova existência terrestre se apresente difícil e dolorosa, ela é, sem qualquer dúvida, bem mais suportável que os sofrimentos que padeceu antes de reencarnar. Então, uma encarnação anterior que foi, de uma certa forma, teve consequências, foi muito difícil, e que ele veio novamente reencarnar para buscar mudanças e melhorias com aquilo que foi praticado no passado, né? Com os seus pares que tiveram suas consequências, sofrimentos por conta deste ser que já encarnou, ou até mesmo por ele, né? E quando as pessoas brincam que os espíritos não erram de endereço, no sentido de que quando você está no seio familiar, significa o quê? Que é necessário aquele espírito e aquela família passar por todas as provas e expiações em busca da sua evolução e da sua melhora, né? O novo corpo atenua as torturas que sofriam. Torturas que tinham as suas nascentes em sua própria consciência, que o remorso calcinava, ou no ódio e a revolta que se consumiam. Então, o que ele sentiu já passou. Agora ele está num novo corpo e aprenderá, né? Aprenderá novas coisas, terá novos sentimentos. E conforme for a necessidade, conforme for que ele nasceu, ou deficiente ou não, é uma necessidade para aquele espírito, né? Não desconhecemos que a obsessão na infância tem um caráter expiatório. Obsessão em crianças, alguns sintomas: sono frequentemente agitado, comportamento inabitual, doenças sem diagnósticos específicos, medos sem causa aparente, agressividade não típica, hiperatividade fora do comum, sentimento de perseguição por vultos estranhos e etc. No sentido, como já nós vimos, né, a nossa pequenina, a Dani, né, falar que o bicho fica chamando ela e ela não vai. É uma coisa assim, quando a gente vê, é interessante, né, e são verdades, né? Principalmente ela que passa por situações mediúnicas muito complicadas, viu? Então, não é uma brincadeira ou moagem, que muitas vezes o adulto, a família acha que é moagem dessa criança, dá um jeito, é dengo, e às vezes não é. Então, os recursos para lidar com essa mediunidade, para ajudar a criança, sempre estar fazendo a prece, ter um acompanhamento médico com um psicólogo ou um psicopedagogo,
Fazer uso do tratamento espiritual sério, bem orientado, quando nós estávamos tendo aqui com as crianças, com o irmão José, era justamente para ajudar essas crianças também no estado da sua agitação ou da sua mediunidade aflorada, né? E tinha até a musiquinha para acalmar, era bem bacana para ajudar. Culto do Evangelho no lar, com a participação da criança, mesmo que ela pareça passiva ou que se mantenha inquieta. O importante é ela estar ali, no meio, né? E todos se concentrarem no bem para ela, né? Que está fazendo ali para ajudar o seio familiar e ajudar especificamente a esta criança a mudar, a libertar desses espíritos inferiores. Evangelização sob a luz do pensamento espírita, usando o Evangelho, segundo o Espiritismo. Ter a psicoterapia do amor, do esclarecimento dos genitores, que são os familiares, educadores, quando possível, né? Porque os professores fazem parte. E as crianças pequenas eles seguem muito os seus educadores mais do que a verdade da família. Se eles têm essa, vamos dizer assim, a crença, o professor falou, a água parou. A mãe pode falar o que for, ele não acredita somente no professor. Tem crianças que acreditam cegamente, né, no seu educador. Eu acredito que seja que se sente mais afetivo. Então, para eles, é a segurança de que é a verdade. Ressaltar os valores positivos da criança e os pais serem seus bons exemplos. Eles se espelham muito nas pessoas que convivem, que eles se sentem acolhidos e amparados, né? E a terapia do amor, seja a presença de crianças em reuniões mediúnicas de desobsessão, é uma ocorrência que deve ser evitada em face do desequilíbrio que pode ser gerado. Isso é extremamente importante. Jamais colocar uma criança para participar da sessão de desobsessão. Quando a criança está sofrendo assédio espiritual, toda a família também está, pois ninguém é parente por acaso. Eu já passei por uma situação na escola de um aluno uma vez. O que acontece? As pessoas que já conheciam ele informaram que dentro da casa a situação era turbulência. Pai usuário, o pai queria matar a avó, queria matar o avô o tempo todo, quando estava fora da clínica, e ele no meio, ali, sempre. E o pessoal falava muito que quando quem são crentes, né, fala que são os demônios, mas nós somos os espíritos iam lá, os inferiores, para tentar pegar os adultos, ia nela. Não é à toa que essa criança, eu nem tinha entendimento de espiritismo, dessas coisas assim, não, né? Ele simplesmente grudou no meu cabelo para arrancar tudo, e eu olhava para aquela criança, eu não conseguia ver aquela criança. Eu via uma outra coisa. E só conseguiu soltar dos meus cabelos depois que o pessoal fechou um círculo e começou a fazer oração. E ele simplesmente voltou e como se tivesse desmaiado. A criança, aí voltou o semblante daquela criança. Então, os familiares, a turbulação da família, essas situações que passam de muito xingamento, de muita briga, de muitas coisas, que vem espírito, que atrai esses espíritos e acabam influenciando na pessoa que tem menos habilidade de lidar, que são as crianças. Então, elas se tornam mais fáceis, alvos mais fáceis para serem usadas, né, por esses espíritos. É preciso falar de Jesus aos meninos ou às crianças. É preciso usar a técnica primorosa do amor com os meninos, porque amanhã os meninos falarão de Jesus ao mundo.
trabalharão com Jesus no mundo, e o reino de paz far-se-á instalado, e a humanidade será uma extensão das paragens celestiais superiores. Sempre está focando, mostrando os ensinamentos, colocando Jesus e Deus como uma figura maior, como alguém que devemos espelhar e chegar aos pés, buscar sempre a Ele, que é Ele, se nosso pensamento e nossos corações estiver voltado para Deus e a Jesus, nós obteremos tudo aquilo que é de bom para nós, né? Para as nossas crianças, e elas vão continuar o quê? Crescendo e semeando aquilo que elas aprenderam, aquilo que foi ensinado, aquilo que foi demonstrado a elas, né? Então, deixai que venham a mim as criancinhas, e não as empeçai, porquanto o reino dos céus é para o que se assemelham, né? Então, fica a dica, né? E é isso que nós temos para hoje. Sempre buscar, colocar, influenciar toda e qualquer criança, independente de ser nossos parentes, mas que nós possamos ter acesso e instruir, orientar um familiar, porque as crianças serão o futuro nosso amanhã, né? E ainda mais hoje, como está a nossa sociedade, dessa situação, essa modernidade que está muitas vezes sendo utilizada de forma inadequada, não da maneira que deveria ser, as tecnologias, que nós possamos colocar para Deus, tocar no coração dessas famílias, que se atentar a essas crianças, que elas são importantes, dar mais afeto, dar mais atenção, acolhê-las o melhor que possam, ou fazer o impossível por elas. Oremos. Senhor, mais uma vez, te agradecemos pela oportunidade, pela presença de todos que puderam comparecer, agradecendo pelas nossas vidas, pela oportunidade de semearmos, Senhor, a vida dos nossos irmãos que estão sempre ao nosso redor, as nossas criancinhas, que possamos voltar a nossa atenção e nossos corações a elas, que serão o nosso futuro. Que possamos neste momento tocar, Senhor, com essas energias, com esses pensamentos, no coração de cada família do nosso mundo, do nosso planeta, para que elas possam se desprender da correria, do cotidiano, que possam, Senhor, se atentar que o afeto, a atenção é essencial e primordial para a evolução de um espírito encarnado enquanto criança. Que a instrução, a segurança, o equilíbrio possa se estabelecer em cada lar. Assim, te agradecemos, ó Pai. Assim seja.